Olá, queridas irmãs, queridos irmãos, meus amigos, minhas amigas. Estou tão feliz de podermos gravar aqui, de conversar com você novamente. É tão bom. Hoje eu passei uma experiência muito agradável no templo. Hoje é quarta-feira, esse vídeo está sendo postado, publicado, no domingo. Você está vendo aqui no domingo, mas eu gravei na quarta. E hoje de manhã eu estava lá no templo, eu e minha esposa, na saída, estávamos saindo e encontramos um irmão. Normalmente eu não comento assim as pessoas que eu encontro, mas eu encontrei o irmão Miranda e ele gentilmente me reconheceu, conversamos, ele e minha esposa. Falou um pouco sobre a vida dele, falou um pouco sobre a aula. Ele falou algo tão interessante que faltou o professor. Então eu disse, vamos botar o vídeo do irmão André aqui, a gente ouve dele aqui na escola dominical, foi muito especial. Eu comentei, tem um outro amigo que fez a mesma coisa, que faltou na aula dele. E eu fico tão feliz de alguma forma estar ajudando. E o irmão Miranda então disse, olha, eu posso fazer alguma coisa por ti? Eu disse, pode sim, me dá um abraço. Dei um abraço nele, foi muito gostoso, foi um prazer estar com ele lá. A minha filha, ela comenta comigo assim, olha pai, muitas pessoas se consideram tuas amigas já, porque estão sempre junto, ouvindo aqui, E então sempre quando você encontrá-las, seja gentil, mas seja gentil lembrando assim, olha, eles sentem que já são meus amigos. E quando eu estava conversando com o irmão Miranda, eu lembrei de minha filha, E tratei o irmão Miranda como se já conhecêssemos há bastante tempo, como amigos. E é assim que eu sinto de vocês todos, tá bom? E realmente eu sou tão feliz de poder compartilhar o Evangelho, conversar um pouco e compartilhar as boas novas do Salvador Jesus Cristo, que Ele vive. E sou muito feliz. Muito obrigado. Hoje nós vamos estudar, continuando nosso estudo do Vem e Segue-me, nós vamos estudar Isaías 40 a 49. E eu vou ler alguns trechos, fazer alguns comentários, como se estivéssemos conversando, tá bom? Começando no capítulo 40, no versículo 1, Isaías ele prega muito sobre o Salvador, ensina, por isso ele foi um profeta tão citado, e ele está mostrando aqui nesse capítulo, olha, eu sou Deus, não acredita em deuses de pedra, de metal, de madeira, e ele enfatizando isso ao povo daquela época e aos nossos dias também. E vem uma mensagem assim, de muita esperança para todos nós. Eu e você, nós vivemos em dias hoje, os dias de hoje eles são sob muita pressão, muita polarização, guerra que está influenciando de certa forma o mundo todo. Nós estamos vendo essa pandemia que está passando agora, e então nós vivemos assim, parece que estamos sempre com ansiedade, sempre aflitos, e essa mensagem de Isaías nos traz paz, contentamento, esperança. Logo no começo fala assim, no versículo 1, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Então é uma mensagem de consolo. Por que é uma mensagem de consolo, No 2 diz, já a sua iniquidade está expiada, anunciando Isaías dias futuros, como se já tivessem acontecido, que o Salvador viria ao mundo e ele ia expiar por todos nós. O que significa isso? Ele ia pagar o preço para que nós um dia pudéssemos ressuscitar, nos tornarmos pessoas perfeitas e voltarmos à presença de nosso Pai Celestial. E Isaías fala muito do Salvador aqui nesses capítulos. No 3 diz assim, a voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Lembra de Mateus 3, 1:3 ali, João Batista ensinando, preparando o caminho do Senhor. O Senhor sempre trouxe muitos
precursores para nós, né? Para precursores, né, da sua vinda. E João Batista foi um deles, citado aqui. No versículo 6, tem uma passagem, né, que é muito esclarecedora mesmo. Diz assim: vós que diz, clama, e disse ele, que hei de clamar, toda a carne é erva, e toda a sua benignidade como as flores do campo. Daí a gente fica assim, mas que esperança que está trazendo isso para nós. Às vezes, irmãs, irmãos, nós olhamos para os iníquos, aquele ímpio que não quer seguir a Deus, e parece que a vida dele é tão maravilhosa. E o Senhor compara aqui o profeta Isaías comparando como a erva do campo, que lá naquela região, quando chega a chuva da primavera, ou chamada também de chuvas tardias, que é de janeiro a abril, ela vem e floresce, brota aquela relva com flores por todos os cantos do deserto. E o que acontece quando a estação das chuvas passa, no primeiro sol ela já murcha e queima. Então, embora o ímpio, né, as pessoas iníquas, possam parecer que o que eles fazem seja muito atraente, eles não suportarão a vinda do Senhor, a segunda vinda. E essa é a mensagem que vem anunciando aqui para nós. Toda a carne é como erva. Uma erva que com o primeiro sol ele já se vai. E no 9 diz: Sião, anunciadora de boas novas. Quantas boas novas nós temos na nossa vida quando nós recebemos o Salvador Jesus Cristo. Quantas mudanças aconteceram. Mudanças de hábito, mudanças de amigos, mudança de coração, mudança de propósito na vida. Tantas coisas, não foram? E continuando, neste capítulo 40, tem uma mensagem aqui logo no finalzinho que traz tanta esperança para nós, né? Falando do Salvador, no 28. Porventura não sabes, porventura não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? Irmãos, irmãs, podemos confiar no Salvador Jesus Cristo. Ele nunca se cansa de nos ajudar. Ele nunca se cansa de nos resgatar. Ele nunca se cansa de responder nossas orações. Nunca se cansa de nos orientar. Que coisa extraordinária. No 29 diz assim: dá força ao cansado. Todavia eu e você, parece que estou falando de nós, né? Vivemos cansados, né? Ainda mais com um pouco mais de idade, a gente vive cansado. Mas o Senhor está falando assim da caminhada da vida, na jornada da vida, nessa caminhada da mortalidade, na vida de cada um de nós. Muitas vezes nos cansamos ao longo do caminho, mas o Senhor nos dá força para continuar. E no 31 diz: mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se desfalecerão. Imagina que coisa extraordinária é saber que o Salvador, Ele é o nosso Salvador, o Redentor, que Ele nunca se cansa de nos ajudar, que Ele concede a cada um de nós forças para continuar na jornada da vida e que nós receberemos forças para continuar no caminho da verdade, no caminho da retidão, no cumprimento de nossos convênios. Não é extraordinário? Eu fico vendo assim, nós como pais, avós, que olhamos para nossos filhos e netos, que oramos por eles todos os dias, que escrevemos seus nomes para que sejam feitas orações por eles no templo, que estamos sempre ali tentando cuidar de nossos filhinhos queridos e de saber que o Senhor cuida de cada um de nós de uma maneira muito mais perfeita. E quando eu e você vivemos o Evangelho, de alguma forma, nós abençoamos os nossos filhos, os nossos netos e assim por diante.
Eu conversava com um irmão querido outro dia, e eu já comentei aqui nos vídeos, e ele fez um comentário tão maravilhoso sobre o dízimo. Ele disse assim: olha, eu tenho passado tantas provações na minha vida, neste momento da vida, mas eu observei que por eu estar pagando meu dízimo, as pessoas ao meu redor estão sendo abençoadas. Olha que coisa extraordinária. Enquanto ele está ali passando na provação da vida, no teste da fé, e ele continua abençoando todas as pessoas ao seu redor. É maravilhoso, né? E essa força vem dos céus, vem do Salvador. No 41, o Senhor tem uma passagem aqui que eu aprecio muito, admiro muito, e traz muita visão para a nossa vida. No 41:4 diz assim: quem operou e fez isso, chamando as gerações desde o princípio? Eu, o Senhor, o primeiro, e com os últimos eu mesmo. Interessante que eu e você vivemos nessa época do mundo. E o Senhor, com toda a sua sabedoria, Ele que é um Deus todo-poderoso, Jesus Cristo, Ele fez com que nós pudéssemos nascer nesta época, nesses dias, para ter nossos filhos nesta época, na época da restauração de todas as coisas, quando o reino de Deus estaria novamente sobre a terra e poderíamos nos tornar discípulos do Salvador. Fomos treinados na existência pré-mortal para vir nesta época, para cuidar de certos filhos, para cuidar de certos netos, influenciar as pessoas ao nosso lado, para que pudessem receber o Evangelho. Às vezes, irmãs, irmãos, nós olhamos para nós mesmos e nos sentimos aqui cansados. E às vezes nos sentimos cansados, nos sentimos inferiorizados. E achamos que não conseguimos fazer todas as coisas, e realmente não conseguimos. Mas com a ajuda do Senhor, com a força que vem dos céus, nós conseguimos fazer muitas coisas. E tudo aquilo que o Senhor nos designou. Então nós fomos separados para nascer nesta época. Nesta época. Continuando, no versículo 8 diz assim, do capítulo 41. Porém tu, ó Israel, servo meu, tu Jacó, a quem elegi, e tu, semente de Abraão, meu amigo. Olha como é significativa este versículo. Que significado maravilhoso. O Salvador está chamando a cada um de nós de amigos. Quando nós recebemos o batismo de água, o batismo de fogo, por quem tem a autoridade dos céus para realizar, nós nos tornamos semente de Abraão. E ao nos tornarmos semente de Abraão, nos tornamos amigos de Deus, amigos do Salvador. Já pensou isso? Que extraordinário. Dá vontade de chorar só de lembrar isso. No 9, tu és meu servo, a ti te escolhi, e nunca te rejeitei. Então o Senhor está falando, claro que estava falando da Israel dispersa, a Israel que estava em apostasia, que seria dispersa por todas as partes da terra. O Senhor dizendo, olha, eu não te rejeitei, eu te escolhi. Mas também fala para cada um de nós, para você, querida irmã, querido irmão, tu és meu servo, ou tu és minha serva, eu te escolhi. Nunca te rejeitei. No 10, não temas, porque eu estou contigo. Como eu gostaria que cada um de vocês, ao estarem orando e buscando ao Senhor em suas aflições, em adversidades e provações, pudesse ouvir a voz dos céus falando no seu ouvido, sussurrando, eu não temas, eu estou contigo. E eu quero testificar que isso traz esperança ao coração, traz fé acrescentada, traz coragem para continuar na jornada da vida. E eu oro ao Senhor que você possa ouvir a voz de Deus falando, não temas porque eu estou contigo. E encher-se de fé, de esperança e continuar. Irmãs, irmãos,
Que grande obra temos para fazer no nosso lar, com nossas famílias, com nossos ancestrais que se foram. Que legado temos para deixar para as pessoas que estão por vir de nossas gerações. E a influência que podemos ter aos nossos amigos. Tudo isso graças ao Salvador, Jesus Cristo. No 13, não temas, eu te ajudo. No 14, não temas, eu te ajudo, diz o Senhor, o teu Redentor é o Santo de Israel. Então aquele que te redime, o Salvador é o Santo de Israel, que é Jesus Cristo, que nos ajuda. Eu tenho tido uma experiência tão maravilhosa, um grupinho de umas 6, 8 pessoas, todos os dias à noite, às 9 da noite, nós nos entramos no Google Meet, né? Eu mando um link e nós estamos juntos lendo o livro de Mórmon, outro testamento do Salvador Jesus Cristo. O livro de Mórmon, junto com a Bíblia, testificam do Salvador que a salvação é só através de Jesus Cristo. E nós lemos todos os dias, e eu tenho comentado que ao estudarmos as Escrituras, nós podemos receber esta ajuda do céu. Podemos receber poder no céu nas nossas vidas, para continuar na jornada da vida e superar todos os obstáculos, todas as adversidades, todas as provações. Sermos realmente discípulos do Salvador. Podemos receber essa força do céu. E lendo aqui Isaías, eu me encho de alegria. Não temas, eu te ajudo. No 16, tu te alegrarás no Senhor e te gloriarás no Santo de Israel. E então teremos essa alegria no Salvador, né? De ser seus discípulos. Que coisa extraordinária. Mas naquela época, como hoje, acontecia que o povo era idólatra. Eles acreditavam em imagens de madeira que eles extraíam das árvores e esculpiam, ou de pedra, ou de metal, esculturas, ídolos que não podiam ver, que não podiam ouvir, que não podiam sentir, que não podiam agir, e ídolos ocos, que não servem para nada, a não ser para ser queimado. E não confiavam no Salvador. E o Salvador falando, olha, eu sou Deus, eu que te ajudo. Hoje nós vivemos num mundo cheio de vozes que nos chamam para todas as coisas. E a voz do Senhor continua vindo a nós, dizendo, olha, eu sou o teu Deus, eu te ajudo. Eu sou o Deus vivo. E no 21 diz assim, apresentai a vossa demanda, diz o Senhor. Trazei os vossos fortes argumentos, diz o rei de Jacó. Tragam e anunciem as coisas que hão de acontecer. Anunciai-nos. No 23, anunciai-nos. E daí ele fala no 24, né? Eis que sois menos do que nada, e a vossa obra é menos do que nada. Abominação é quem vos escolhe. E ele está se referindo aqui, irmãs e irmãos, aos ídolos falsos que eram adorados. E no 29, eis que todos são vaidade, as suas obras não são nada, as suas imagens de fundição são vento e nada. E o Senhor falando ao povo, eu sou Deus, eu que te salvei, eu que te libertei, e tantas coisas mais. E o povo dava ouvidos aos seus ídolos. E o Senhor falava assim, não, eu sou Deus. Hoje tem tantas vozes, talvez as vozes da internet que você fica ali sem parar, ou talvez o carro novo, ou talvez o título acadêmico, a posição social, a posição política, talvez as riquezas, ou talvez nos ajoelhamos diante de ídolos mesmo. Mas nenhum deles pode trazer salvação. A salvação é só através de Jesus Cristo. No 42 diz, eis que o meu servo, a quem sustém o meu eleito, o seu servo, o meu eleito, é uma referência ao Salvador Jesus Cristo. No 3 diz assim, a cana
trilhada ele não quebrará, nem apagará o pavio que fumega. O Senhor está dizendo que ele veio para salvar, ele não veio para destruir as pessoas que estavam ali fracas, oprimidas, mas ele veio para trazê-las de volta, para resgatá-las. No versículo 6, diz assim: eu, o Senhor, te chamei em justiça e te tomarei pela mão e te guardarei e te darei por convênio do povo e para a luz dos gentios. Olha que coisa extraordinária. Nós falamos hoje que o Senhor separou a cada um de nós para nascer nesta época do mundo. E aqui ele está falando que nos chamou para ser luz dos gentios. Como isso acontece, irmão André? Quando nós aceitamos os convênios de Deus, do batismo de água e de fogo, e nos tornamos assim um com o Salvador, e o temos por nosso Deus e a nosso Pai Celestial, e então, ao cumprir estes convênios, nos tornamos luz para os gentios, e poderemos então refletir essa luz, em outras palavras, levar o Evangelho, as boas novas, para que todos possam chegar ao Salvador e receber todas as bênçãos de Abraão, Isaac, Jacó, de ter famílias eternas, como as areias do mar, as estrelas do céu. Nós estamos vivendo dias maravilhosos com este novo satélite, né, que foi lançado no espaço, James Webb, que tem mostrado assim uma infinidade de novas galáxias, estrelas, e o mundo científico está atônito. E isso não é nem o princípio das obras da criação do Senhor. Não é assim? E no 7 fala assim: luz dos gentios, né? O Salvador vem, vai nos chamar para ser seus discípulos. Ele diz: para abrir os olhos cegos, para tirar os cativos da prisão. Olha que coisa extraordinária. Falando de olhos cegos, certa vez, lá em São José dos Campos, atravessando a Avenida Andrômeda, do outro lado tinha uma capela da Igreja de Jesus Cristo nos Últimos Dias, e eu não sei onde eu estava, mas eu estava atravessando a rua, tinha um semáforo ali, um sinal, e eu estava parando e eu vi que do meu lado tinha uma senhora, uma moça assim, jovem, tal, uns 35 anos, 40 mais ou menos, e ela era cega com a bengalinha, né? Vi que ela estava paradinha ali, e eu cheguei do lado e disse: posso ajudar? E estiquei o braço assim, e quando eu falei posso ajudar, ela já fez assim e pegou o meu braço, né? Já está acostumada. E naquela caminhada assim de alguns metros para atravessar a avenida, eu fui conversando com ela se ela conhecia a Igreja de Jesus Cristo São dos Últimos Dias, e conversamos algumas coisas, e ela disse: eu não conheço, mas eu queria muito conhecer. Onde fica? Nós atravessamos a rua, né? Dobramos assim, atravessamos a rua e viramos à esquerda na calçada, e daí ali estava a capela enorme. Eu disse: olha, fica bem aqui. Depois eu percebi que aquele era um trajeto, eu convidei ela para ir na igreja e tudo mais, mas ali era um trajeto que ela fazia com uma certa frequência. Mas ela tinha uma deficiência visual e ela não conseguia enxergar a capela que estava ali na frente. E eu fico imaginando, irmãs, irmãos, eu e você, um mundo que é cego para as coisas do Salvador, para as coisas da eternidade que realmente têm valor. E às vezes, na correria do dia a dia, não consegue enxergar que o Salvador Jesus Cristo está aqui para nos ajudar, para nos resgatar, para nos redimir, para nos confortar, para nos orientar. E também, de certo, como fala assim, tirar os cativos da prisão. Quando nós não conhecemos o Salvador, quando nós não fazemos convênios com Ele para receber esse poder do céu e realmente sermos libertos, somos como se estivéssemos cativos, presos. Mas também é uma referência a todos aqueles nossos parentes, amigos, familiares e a humanidade que já viveu, teve a sua oportunidade mortal e agora está lá no mundo espiritual, onde Pedro fala que o Senhor foi e pregou os espíritos em prisão. O Evangelho está sendo pregado aos nossos antepassados e o Senhor tem o poder de libertá-los. Coisa extraordinária, não é assim? Que lindo! Continuando,
no 43, o Senhor fala assim: não temas, porque eu te redimi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Olha que coisa maravilhosa, é maravilhoso. Chamei-te pelo teu nome. Claro que está se referindo ao povo de Israel, mas também está se referindo a cada indivíduo, em cada época da história da humanidade, que deu ouvidos à voz do Senhor e com ele fez convênios. Então está falando de você aqui, querida irmã, querido irmão. Eu te redimi, eu chamei-te pelo teu nome, tu és meu. E como que faço isso, irmão? Como isso aconteceu? No 2, quando passares pelas águas, estarei contigo. Ainda no 2, quando passares pelo fogo, um simbolismo do batismo de água e de fogo. E ao fazermos convênios com o Senhor, aceitarmos as águas do batismo, nós estaríamos sendo redimidos pelo Senhor. No 4, né? Olha que coisa. Eu vejo assim... Ai, desculpe falar isso, mas às vezes, irmãs, irmãos, eu vejo que as pessoas são muito pessimistas. E só falam de tragédias, de dificuldades. A mídia, então, nossa, né? As televisões, as mídias sociais, só parece que eles não conseguem enxergar outra coisa senão tragédia. Você liga num jornal, morte, isso, aquilo, parece que não conseguem enxergar coisas boas. E às vezes nós, ao olharmos todas essas coisas, nós às vezes ficamos ali nos sentindo assim até coitadinhos, né? Eu tô chegando na época dos velhinhos, ai, tô mais velhinho. Então a gente começa a sentir um pouco dodói, um pouco coitadinho. Às vezes sentimos assim, e às vezes agimos assim, e achamos que não somos importantes. Já passou por uma experiência assim, que você sentiu assim, acho que eu não sou importante. Mas olha o que o Senhor fala para nós aqui no versículo 4 do capítulo 43 de Isaías. Enquanto foste precioso aos meus olhos, também foste glorificado, e eu te amei. Não é extraordinário? O Senhor diz assim, olha, você é uma pessoa muito preciosa, muito importante. Eu te amei. Não é maravilhoso? Eu te amo. No 5, não temas, porque estou contigo. Irmãs, irmãos, eu tenho falado àquele grupinho nosso que lê as Escrituras, aqueles valorosos irmãos e irmãs ali, 6 ou 8 irmãos e irmãs que lemos juntos as Escrituras à noite. Eu dizendo assim, olha, nós podemos receber poder dos céus na nossa vida, se nós estudarmos as Escrituras e aplicá-las. Porque esse poder vem do Salvador. Isso é extraordinário. Fala aqui no 5 também, né? Trarei a tua semente desde o Oriente e te ajuntarei desde o Ocidente. Darei ao norte, e ao sul, não retenhas. Ou seja, falando do tempo de coligação, que é o tempo que vivemos, em que o Evangelho está sendo levado a todas as nações. E no 10 fala, vós sois minhas testemunhas. E porque o Senhor fala, né, que ele estava anunciando tudo antes que iria acontecer. No 11, eu sou o Senhor e além de mim não há Salvador. Novamente no 12, vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou o Senhor, sou Deus. Irmãs, irmãos, nós sabemos que não existe salvação a não ser através de Jesus Cristo. E Ele nos chama de testemunhas. Você pode prestar seu testemunho de que você sabe que a salvação vem através de Cristo. Pode compartilhar esse sentimento tão maravilhoso com os amigos. Olha, eu sinto que o Salvador me ama. Eu sinto que Ele é o meu Redentor. Que influência podemos ser para o mundo, não é? Que influência. E continuando no 14, assim diz o Senhor, teu Redentor, o Santo de Israel. Isaías falando do Salvador no 15, eu sou o Senhor, vosso
Santo, o Criador de Israel, vosso Rei. Irmãs e irmãos, Isaías está profetizando do Salvador Jesus Cristo. Que possamos abrir nossos ouvidos para entender essas coisas. Mas qual era o problema das pessoas na época? Não davam atenção aos profetas, continuavam seguindo os seus ídolos. É diferente de hoje. Será que nós estamos tão preocupados com o nosso título acadêmico que não buscamos o Senhor? Estou tão preocupado em tentar progredir, e é bom trabalhar, devemos estudar, mas coloco tanto o coração nessas coisas que se esquece do Senhor. E aqui era o que acontecia com eles lá no 44:9. Todos os artífices de imagem de escultura são vaidade, e as suas coisas mais desejáveis são de nenhum préstimo, e elas mesmas são as suas testemunhas. Nada veem, nada entendem, pelo que serão envergonhados. Então, irmãs, irmãos, todos aqueles que buscam auxílio dos céus, que não seja através do Salvador, serão envergonhados. Porque a salvação é só através de Jesus Cristo. E hoje é a mesma mensagem tão poderosa vindo lá do Velho Testamento para cada um de nós. Que o Salvador vive, que Ele está aqui, que Ele nos ajuda, que podemos receber o poder do céu na nossa vida. Continuando no 44, diz assim: que digo de Ciro, meu pastor. Opa, Ciro? Ele fala aqui também, deixa eu voltar aqui, ó, no 41, no versículo 2. Quem suscitou do Oriente o justo, também fazendo uma menção a Ciro. Observe que Isaías estava falando, ensinando que Babilônia viria e conquistaria tanto o povo do norte quanto do sul, devido às suas iniquidades, porque eles acreditavam em outros deuses e não no Salvador. E que a Babilônia viria e dominaria tudo. Já falamos sobre isso várias vezes aqui. Mas daí ele profetiza que viria um outro justo que ia libertar o povo de Israel da Babilônia, que é o símbolo do mundo. Então Ciro, ele se tornou um símbolo do Salvador, embora não fosse um crente. No versículo 45:1, assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tome pela sua mão. Opa, mas como isso acontece, irmão André? Você nunca foi ajudado por um médico que é descrente? Nunca foi inspirado por um professor que é descrente a progredir, prosperar, se tornar uma pessoa melhor? Então o Senhor usa várias pessoas para nos auxiliar. E assim também nessa profecia que foi dada 180 anos antes, que Ciro viria e libertaria o povo como escolhido e ungido do Senhor. No versículo 28 fala depois assim, dizendo também a Jerusalém, se edificada, e ao templo, sejam lançados os teus alicerces. Quando Ciro conquista a Babilônia e se torna o imperador de tudo, ele, nos registros, é encontrado e ele vê lá seu nome profetizado 180 anos antes do acontecido. E então ele manda que Jerusalém seja reconstruída, que o templo seja edificado. Então o Senhor utiliza muitas pessoas que às vezes são descrentes para nos auxiliar, para nos ajudar, para que o seu reino possa ir avante e possa prosperar e possa o evangelho a todas as nações. No 45 também, um versículo bem interessante fala assim, 7, eu formo luz e crio trevas, eu faço paz e crio mal. Nossa, então, o que está dizendo isso, irmão André? Que o Senhor, ele cria as trevas, que ele cria o mal? Não, ele está dizendo aqui que o Senhor, ele traz luz na nossa vida. Mas, quando as pessoas não ouvem, ele vai lá e leva trevas, ou seja, ele repreende, ele chama, né?
Ele traz paz ao coração das pessoas, mas se as pessoas não seguem, então ele deixa que seja uma outra, em outras palavras, ele vai lá e repreende para que eles possam vir, né, e serem salvos, né. Um versículo que traz muita esperança para nós é o 8, Isaías 45, 8. Destilai vós céus das alturas, e as nuvens chovam justiça, abra-se a terra e produza-se toda sorte de salvação. Nossa, que dos céus viria justiça, que a terra seria aberta e viria salvação. Salmos 85, 11 diz assim: a verdade brotará da terra e a justiça olhará desde o céu. Ezequiel 37, 15 a 20 também fala que teria a vara de José e a vara de Judá, que José escreveria e que Judá escreveria. E que esses dois registros ou livros seriam unidos, juntados, e os dois iam testificar do Salvador Jesus Cristo. Irmãs e irmãos, aqui Isaías está vendo que nos nossos dias o Senhor traria novamente à terra seus registros, suas escrituras, o livro de Mórmon. E junto com a Bíblia seria um testemunho de que o Salvador vive. E então, logo após profetizar isso, ele começa a falar do Salvador Jesus Cristo, no 15. Tu és o Deus de Israel, o Salvador. Olha que lindo. Porém, Israel é salvo pelo Senhor, eterna salvação. Então, o Salvador que salva Israel, que traz salvação. E diz assim no 18: o Senhor criou os céus, no 21. Salvador não há fora de mim, no 22. Voltai-vos para mim e sereis salvos. Irmãs, várias vezes testificando do Salvador aqui, testificando que Ele é o nosso Redentor, que Ele viria e nos salvaria e nos resgataria. E no 23 fala assim: diante de mim se dobrará todo o joelho e por mim jurará toda a língua. Profetizando que chegaria dias, nos últimos dias, quando a obra do Senhor estivesse para se concluir e todos forem chamados a julgamento, todos vão se dobrar diante do Senhor e reconhecer que Ele é o Salvador. De maneira nenhuma isso significa que todos então vão ser salvos e receberão a exaltação. Mas todos reconhecerão que Jesus Cristo, Ele é o Salvador, o Redentor, o unigênito, o primogênito do Pai. E aí cada um se receberá a sua recompensa em algum grau de glória, no celestial, no terrestrial, na exaltação. No 12 diz: eu fiz a terra e criei nela o homem. Eu o fiz, as minhas mãos estenderam os céus e todos os seus exércitos dei as minhas ordens. Olha que interessante, às vezes as pessoas, de modo geral, se consideram assim: as minhas terras, as minhas casas. Irmãos, tudo aqui nesta terra é do Salvador. Nós somos apenas mordomos em suas mãos, em nossos dias. Muito bem. 46. Lembra que nós estamos falando, que nesses capítulos o Senhor está falando: não confia nos ídolos, mas confia em mim que sou o Deus vivo. No 9, 46, 9, lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro Deus senão há outro, e não há outro semelhante a mim. Então, fazendo menção de que Ele é o Salvador. Aqui no 11, né, chamo a ave de rapina desde o Oriente, também é uma menção a Ciro, que nós já falamos. E no 47 diz assim: desce, versículo 1, desce e assenta-te no pó, ó Virgem, filha de Babilônia, já não há trono, significando que Babilônia, né, que representa o mundo que havia conquistado o povo, né, e foi levado cativo, mas que Babilônia seria destruída, simbolizando que este mundo passará e que um dia haverá uma nova terra e um lugar onde os seus santificados poderão habitar. 48
há uma passagem aqui no 4 e 5 muito significativa, dizendo que o povo era tão duro de coração que o Senhor estava anunciando todas as coisas antes para que eles não viessem e dissessem, não, o meu ídolo sabia disso. Então o Senhor anunciou tudo antes para que eles não tivessem nenhuma desculpa. Anunciou todas as coisas para que não viessem a dizer que o seu ídolo sabia dessas coisas. E então no 8 o Senhor fala assim, né? Eu sabia que agirias muito perfidamente. Perfidamente é infiel, traidor, que não manteve fé nos seus juramentos, ou não teve fé apegada aos seus convênios. Então eu sabia que o povo de Israel, o povo do convênio, eles seriam um povo infiel. E porque o povo seria um povo fiel, o Senhor fala no 10 assim, escolhi-te na fornalha da aflição. Muitos teriam que padecer para voltar seus corações para o Senhor. Às vezes, irmãs e irmãos, eu e você passamos por umas sacudidas na vida, não é assim? Passamos por certas coisas que faz voltar nosso coração para o Senhor. Passamos por certas coisas que angústias, sofrimentos, dor, pesares, doenças, desafios econômicos, das mais diferentes formas de desafios. E quando passamos por esta fornalha de aflição, nós voltamos nosso coração rapidamente para o Senhor. Não é assim que acontece? E assim aconteceria com o povo. Mas olha o que fala no 17 o Senhor. Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensino o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Então, o Salvador, mesmo em nossos dias, ele está nos ensinando o caminho que devemos andar. O presidente Nelson, que acabou de completar 98 anos, o profeta de Deus, né, apóstolo e profeta de Deus de nossos dias, e presidente da Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias, ele tem nos ensinado que nós devemos continuar andando no caminho do convênio, que devemos andar no caminho do convênio. Então o Salvador, ele vai nos ensinando como andar neste caminho do convênio, através de seus apóstolos e profetas, das Escrituras, das palavras dos profetas vivos. E então no 18 fala assim, que quando nós caminhamos no caminho do convênio, olha o que acontece. Então, deixa eu só ler o versículo inteiro para entender isso aqui. Está falando do povo de Israel, mas se refere a nós também. O Senhor fala no 17 que te guiaria pelo caminho que deves andar. No 18 diz assim, se tivesse dado os ouvidos aos meus mandamentos, então seria a tua paz. Então se tivesse dado ouvidos aos mandamentos do Senhor, então teria aquela paz. Lembra de João 14, 27, deixe-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou quando o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então a gente está falando desse tipo de paz, essa paz que vem do Espírito, que dá calma ao coração aflito, que traz esperança, que conforta. E ele diz assim, se tivesse dado ouvido aos meus mandamentos. No 19, também a tua semente seria como areia. Lembra das bênçãos de Abraão, Isaac, Jacó, de que o Senhor prometeu que eles teriam uma descendência como as estrelas do céu ou as areias do mar, que se pudesse contar, poderia contar todas as obras do Senhor. E estava mostrando aqui para nós que quando nós andamos no caminho do convênio, nós podemos ter famílias eternas, descendência eterna. Mas olha que advertência terrível, falando 22. Porém, os ímpios não têm paz. Eles buscam, mas não encontram paz, essa paz que vem dos céus, que não é comprada com dinheiro, nem com ouro, nem com prata, nem com títulos acadêmicos, nem com projeção social, enfim, mas é comprada, é conquistada quando nós nos tornamos humildes, recebemos o batismo de água e de fogo e andamos no caminho do convênio. E eu queria dizer para você, querida irmã, querido irmão, é fácil andar no caminho do convênio? Eu queria dizer que é tão fácil, mas às vezes parece tão difícil,
porque o Senhor pede que nós possamos estudar as Escrituras, e daí nós não estudamos, daí não recebemos orientação e nos queixamos, Deus não se lembra de mim. Olha o que fala o capítulo 49. Porém, Sião diz, o Senhor me desamparou, e o meu Senhor se esqueceu de mim. E então o Senhor, através do seu profeta, faz uma analogia. Porventura pode uma mulher esquecer-se de seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho de seu ventre? Ainda que essa se esquecesse dele, contudo, eu não me esquecerei de ti. Olha que coisa extraordinária. O Salvador, ele promete que ele não vai esquecer-se de você. Ele não vai esquecer de cada um de nós. E no 16 diz, eis que em ambas as palmas das minhas mãos te tenho gravado. Os teus muros estão continuamente perante mim. Claro que isso também está se referindo à cidade santa, à cidade de Jerusalém, que estava lá diante do Senhor, o povo do convênio, que estava sempre diante do Senhor, gravado em suas palmas, as suas mãos, mas também está significando, querida irmã, querido irmão, que o Senhor conhece todas as coisas, conhece todas as pessoas, Ele conhece você, Ele sabe dos seus sofrimentos, das tuas angústias, dos teus sucessos, dos teus fracassos, Ele sabe do teu desejo de seguir e andar em retidão, Ele sabe da tua autoimagem que você tem, a tua autoestima. Ele conhece cada pormenor, cada pensamento. E Ele, que conhece tudo, Ele diz, olha, está gravado na minha palma da minha mão. Lembra que o Salvador foi crucificado na cruz. E ao ser crucificado ali, lá no jardim do Getsemane, e também depois na cruz, esse período todo, né? Desde que ele entra no jardim do Getsemane até a crucificação, tudo, ele se deixa morrer, ele dá a sua vida e depois na ressurreição, tudo isso é chamado da expiação. Ele pagou o preço por cada um de nós. Embora ele tenha pago o preço por todas as obras da criação, de uma maneira que eu e você não compreendemos, ele também pagou individualmente por você. Porque Ele te ama e você está aqui na palma da mão dEle. Ele não se esquece de ti. Essa é a promessa. E essa é a mensagem que eu trago para todos nós hoje. Que Jesus Cristo nos ama. Ele quer nos ajudar. Ele quer nos resgatar. Ele não esquece de cada um de nós. E essa é a mensagem que eu trago para você hoje, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs. Tchau, tenha uma boa semana, se cuide, continua firme, continua estudando as Escrituras. Tem sido uma alegria estar contigo aqui. E não esquece de dar um likezinho, que ajuda a divulgar a classe. Compartilha com os amigos seus, da Alan especialmente. E coloca um comentário, eu gosto tanto de responder seus comentários. Tchau, cuide-se!